andar com Deus, alguns homens na Bíblia tiveram essa experiência. O primeiro deles, Adão. E por que perderam? Porque se distanciaram desse Deus através do pecado. Depois nós percebemos que há um registro de um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus. Mais tarde nós vemos Noé andou com Deus. Nós vemos ainda no livro de Gênesis a referência de Jó, andou com Deus. Nós temos tantas outras pessoas que tiveram experiências marcantes no Novo Testamento. Pelo menos nós conhecemos aí algumas centenas de pessoas que andaram com Deus através de Jesus. E hoje, eu e você podemos andar com Deus também através de Jesus Cristo. Amém? E é esta a intenção, tornar aquilo que era particular para alguns, algo comum para o maior número de pessoas possível. Quando você anda com Deus, as pessoas que andam com você também estão andando com Deus. Quando você não consegue andar com Deus, lamentavelmente, elas não conseguem andar com Deus. É assim que acontece. E é nesta direção que eu quero continuar falando aos irmãos sobre os vasos nas mãos do oleiro. Na parte da manhã, eu ressaltei algumas questões e às vezes me vejo obrigado. Eu vou abrir o meu aqui, porque eles já tiraram o esboço daqui e fazem isso porque é necessário. Mas eu vou lembrar aqui aos irmãos, em Romanos 16, 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que provaram de fato a fé, e não causam dissensão nem escândalo contra a doutrina que vocês aprenderam. Nesta versão, Paulo está falando para a igreja: olha, tem coisas que vocês não podem deixar de fazer. E a qualidade do vaso vazio do Espírito Santo é ele estar cheio de coisas ruins. Essa é a primeira coisa que você precisa lembrar. Que Paulo falou para a igreja tomar cuidado com aqueles que estavam vazios. Como nós não estamos fazendo juízo de valor, Daniel, Romanos 16, 17, por favor. Como nós não estamos fazendo juízo de valor, ele diz para você notar. Ou seja, faça você o seu julgamento, individualmente. Se você puder anotar isso num caderninho, você vai perceber que há uma necessidade de nós buscarmos os vasos cheios, por duas razões. Um vaso cheio, ele consegue jogar, transmitir, passar aquilo do que ele está cheio, se for de coisas boas, coisas boas. Obrigado, amado irmão. Nós não podemos esperar da árvore ruim coisa boa. Nós podemos crer, e a palavra de Deus diz que a árvore ruim só vai dar fruto ruim. Então o vaso vazio, o vaso que tem coisa ruim dentro da vida dela, ela só vai transmitir coisas ruins. E isso é um alerta. Isso é um alerta. Em 1945, aconteceu um fenômeno mundial chamado a Segunda Guerra Mundial. E naquele episódio, o Japão e os aliados estavam contra os Estados Unidos e o resto do mundo. Imagine, eles tiveram que perder 2 cidades, aonde foi utilizado pela primeira vez e única uma bomba nuclear. E quando a bomba caiu em Hiroshima e logo em seguida em Nagasaki, quando a bomba explodiu, centenas e milhares de pessoas morreram na hora. Na hora. E o Japão se rende. O que isso significa? Naquele momento eles estavam dizendo: nós não queremos sacrificar o povo. Chega de guerra. Eu trouxe esse exemplo
para a vida espiritual dos irmãos, que muitas vezes os irmãos estão vivendo um momento de devastação total, onde pessoas estão sempre jogando coisas ruins na tua vida. Elas estão influenciando a tua vida de uma forma tão negativa, e eu quero que vocês sejam o mais racionais possível, para não pensar que eu estou falando aqui de mal olhado, macumba, de mandinga, nada disso não. Isso existe, isso é do mal. Mas eu estou colocando para você que existem pessoas que estão muito próximas da gente, que carregam a nossa vida de um peso desnecessário, tão grande, aonde paramos e colocamos a nossa cruz na beira do caminho e pensamos em desistir. Este ponto foi mencionado pela manhã, que a nossa única solução é pegar a cruz, botar no ombro e ir embora. Então, você precisa tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja em Roma, 54 a 60 anos depois de Cristo. Olha, logo assim, a igreja nova, vamos imaginar, a nossa igreja tem quase 2 vezes mais o tempo da igreja de Roma, 111 anos, é o dobro de idade da igreja de Roma, se formos comparar. Então, na metade do nosso centenário, nós já tínhamos esses problemas. Passaram-se mais 50 anos, nós continuamos com os mesmos problemas. Com pessoas que podem estar ao nosso lado, e ao invés de estarem transbordando coisas boas, estão transbordando coisas ruins. Esse é um fenômeno que tem afastado as pessoas da igreja. Sabe, crente sonso? Sabe, o crente que faz as coisas escondido, que acha que ninguém está vendo? Sem integridade, integridade é isso, é aquele que faz a coisa errada e diz assim, pastor, eu errei, esse tem perdão. O crente sonso, ele sabe que errou, faz errado, induz outras pessoas a fazerem errado, e para ele nada está errado. Nós nos acostumamos com esse tipo de gente. E o fardo dela, ou seja, o peso dela, é o meu peso, é o teu peso. Então ficamos arrastando essas pessoas. Ninguém aqui foi alvo de uma fofoquinha? De alguém falar mal de alguém? Ou quem dos presentes não tenha sido alvo de uma maledicência? Alguém pensar alguma coisa mal de você? Se pensaram dos anjos? Se pensaram de Jesus, que não tinha pecado nenhum? Irmão, eu espero que essa palavra esteja sendo para tratar e abençoar os irmãos. Por quê? O que Paulo está dizendo, olha, vocês podem ter certeza que isso vai continuar na igreja. Verso 17, versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suas palavras e lisonjas. Lisonjas são formas de elogios às pessoas. Falam com as pessoas de maneira muito mansa, como se cordeiro fosse. Mas cuidado com esse tipo de gente. Enganam o coração das pessoas simples. Enganam. Mas eu quero que você lembre que você não engana a Deus. Nós não conseguimos enganar a Deus. Se estamos vazios, nós conseguimos bater na pessoa e ver que ela está oca. E se nós estamos cheios, quando alguém bate um copo cheio, se eu bater aqui, o que vai acontecer? Vai entornar. Esse foi o resumo pela manhã. E por que eu me sinto obrigado muitas vezes de fazer o resumo pela manhã? Porque eu me sinto na obrigação de fazer você entender, não o que eu quero que você entenda. A propósito, peço aos irmãos que os irmãos não pensem que eu quero que você entenda alguma coisa. O meu papel é só de orientar, de ensinar. E aí o verso seguinte, o 20, versículo 20, diz assim, versículo 20, por favor, leiam. E o Deus de paz, em breve esmagará quem? A Satanás. Amém? Você quer vitória? Todos nós desejamos vitória. Eu havia separado hoje, pela manhã separei um e agora à noite um vídeo, mas não passei a tempo
para a área de comunicação, mas no próximo domingo eu vou passar. É uma poesia. Que poesia bonita. Bom seria que todos os domingos, ao terminar o nosso domingo, a gente encarasse a segunda-feira como se fosse o nosso domingo. Irmão, o domingo é o dia que eu encho a minha vida de energia. A minha bateria se fortalece. E eu vou percebendo que vai passando o tempo, domingo, segunda-feira, na terça, eu já fico esperando a quarta-feira. Para poder encher de novo a minha bateria. E na quinta, na sexta, no sábado, eu já estou ansioso, desejoso que chegue o meu domingo. E assim tem sido por longos anos. Porque eu sei que às vezes o vento que está batendo aí na vida dos irmãos, os irmãos cheios da graça de Deus, entorna na minha vida a graça de Deus. Pela manhã, o pai do Pedro falou assim: pastor, o Pedrinho já está ficando quase bom. Ele foi lá atrás para falar isso para mim. Ele ainda está com a sonda e ele está muito manhoso. Se você puder, essa semana, liga para ele. Falei, eu vou ligar para ele. Então, jovens, liguem para o Pedrinho. Irmãos, liguem para o Pedrinho. Para que ele entenda que todo esse processo, ele passou para que eu e você fôssemos o quê? Abençoados pelo amor e pela graça e a bondade do nosso Deus. Abra agora a sua Bíblia, por favor, queridos. Lá no livro de Filipenses. E se de manhã falei sobre o vaso vazio, agora eu quero falar sobre o vaso o quê? Cheio. Isso aí, cheio. E você vai ver num versículo, quando você bota na internet, porque eu acho que você tem essa facilidade, e quem não tem, você deveria, botar lá, textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo. Você vai ver uma porção de texto. Aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu quero um que resuma uma quantidade enorme de características de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aí eu fiquei, na verdade, com dois versículos. Um em Filipenses e o outro em Mateus. Mas, olhando com profundidade o texto lá em Mateus, eu ia cair de novo no vaso vazio. Porque o texto fala tudo que não é o que você tem que ter na vida. Preste atenção. Aqui nós vamos ver no Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Tudo que um vaso cheio tem que ter na vida. E eu encorajo você, Trindade, perguntar para a Jocenira assim: meu amor, quais dessas características aqui eu tenho? E quais dessas características eu não tenho? Eu encorajo a Elza a fazer com Moisés, o irmão Josué, o irmão José com a irmã Maria. E assim sucessivamente. O Ramon com a Carla, o Ivanildo com a Maria. E assim sucessivamente. Pergunta para o outro. Se você, por Lucas, pergunta para o outro. Se é irmão, né? Se você convive com alguém próximo, você pergunta para o outro. Se você estiver sozinho, pergunta para alguém. Pode ser que você esteja sozinho. Você pergunta para alguém, fala, irmão, vai aqui, irmão, aqui, aqui. Pergunta para mim, eu pergunto para você. Imaginemos, tá? Nesse cenário, aí depois vocês me respondem. Eu vou fazer essa enquete e vou botar no grupo da igreja, lá no WhatsApp da igreja. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. O que você imagina? O que você imagina que precisa ser característica visível na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo? A verdade. A verdade. Você fala a verdade? Você vive a verdade? Pergunta para essa pessoa que está com você. Você
passou a vida inteira com ele ou com ela, ele foi de verdade, verdadeiro com você? Então, qual é a primeira coisa que não pode faltar num vaso cheio do Espírito Santo? É a verdade. Pastor, mas nós mentimos. É muito comum a mentira. É comum porque estamos amarrados, atrelados, envolvidos com o pecado, então é comum a mentira. Então você vai estudar a verdade para largar o quê? A mentira. Você vai estudar a palavra de Deus para largar a mentira. A mentira nasceu em mim, a verdade não. Eu nasci da mentira, inclusive nós somos referência de filhos de quê? Da mentira. Nós somos filhos do diabo. Você não pode esquecer disso. A natureza que você tem é de mentira. Você luta para falar a verdade, mas você continua vivendo uma vida de mentira. Pastor, não é comigo, é porque você nasceu de novo e agora você é filho de quem? De Deus, que é o Pai da verdade. E que odeia o quê? A mentira. Quem ama e pratica a mentira não é de Deus. Quem vive na mentira não é de Deus. Compreendeu o que você precisa? É viver a verdade. Segunda coisa que o texto fala. Eu não posso ficar preso só a um tema, porque são 7, e aí o tempo acaba, a gente não consegue ver tudo, tá bom? Mas lembre disso. Segunda coisa. Tudo o que for o quê? Respeitável, ou for nobre. Na minha versão, é respeitável, mas existe uma versão chamada nobre. O que é nobre? O que é respeitável. Quer ver um grande problema que muitas vezes você não vê, e você não consegue entender? As pessoas, elas querem muito da gente. Elas exigem muito da gente. Mas elas não são o que elas querem que nós façamos a elas. E aí, por gentileza, por nobreza, por ser respeitável, você passa a viver uma vida assim. Sempre cedendo, sempre abrindo mão, sempre permitindo que o outro ache que ganhou. Só que esse sentimento, chega uma hora que você cansa. Você cansa de ceder. Você precisa conviver com pessoas e com outras pessoas com a mesma natureza que a sua. Que você não precise exercer uma energia muito grande para que as coisas continuem acontecendo. Mas é porque elas são diferentes de você que você está passando por isso. Presume que as pessoas que nasceram de novo são nobres, são gentis, são mansas, humildes, respeitam as pessoas. É muito comum, quando você vê a falha da vida de uma pessoa, você compará-la à sua vida. Isso é muito comum. Mas não é comum você falar, não é comum você pensar mal, não é comum você apontar, não é comum você fazer comentários. Isso não é nobre, isso é desrespeito. Porque se havendo ocorrido a mesma coisa com você, como que você gostaria que as pessoas te tratassem? Imaginemos que um dos filhos dos irmãos, por opção, tornasse homossexual. E a partir então daquele dia você tivesse que tomar uma decisão ética. Agora, naquele momento em que você vai tomar a decisão, você olha para Jesus e faz a pergunta mais clássica que todos nós deveríamos fazer: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Mas a primeira luta que você vai passar é com o seu vizinho. Se o seu filho ou a sua filha tornar-se gay, ou usar drogas,
ou virar bandido, ou de alguma forma estiver fazendo alguma coisa que você condena, certamente você não vai querer que ninguém fale do seu filho. Certamente você vai lutar, brigar até o último dia, porque é o teu filho. Certamente a melhor opção não é botá-lo para fora, dizer que ele não presta, que ele vai para o inferno. Pelo contrário, entendo que a graça de Deus vai inundar o seu coração e dar sabedoria e entendimento para que você possa acolhê-lo e dar a ele o amor que você deve dar, em qualquer circunstância. Se é assim na minha casa, por que não é assim na igreja? Por que na igreja as pessoas condenam o erro dos outros? Há 2 semanas atrás eu fui levado a uma delegacia, a 22ª, e lá tinha uma menina, ela com 28 anos, formada, professora de uma escola da cidade, ela furtou uma bandeja de frango e 4 Danones. Eu não esqueço o valor que foi anotado. O valor que foi anotado foi R$ 44,18. E 2 agentes de segurança do Guanabara levou essa jovem até a delegacia. E lá na delegacia ela foi humilhada, ela foi de fato algemada, levada até a cadeia, porque ela estava furtando. E naquele momento um sentimento me passou no coração exatamente assim: e se fosse um dos meus filhos? Como é que eu estaria nesse momento? Que situação? Qual seria a minha decisão nesse momento? Foi-lhe dado então o direito de fiança, foi pago a fiança, R$ 1.340 ou 20, eu não sei exatamente, foi fiançado em um salário mínimo para que aquela jovem pudesse sair. O esposo dela chegou, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: doutor, lá em casa a geladeira está cheia de comida. Ontem ela acabou de pagar a pós-graduação dela, ela tem dinheiro na conta dela. Eu não quero mais nada com essa pessoa. E eu disse para ele: jovem, eu acho que agora nesse momento a sua palavra não cabe. Eu te sugiro que você resolva isso depois, mas ela precisa de ajuda. Esse momento, existem pessoas que precisam só de ajuda. Não é de acusação. Será que a igreja, eu, você, estamos cheios a ponto de entender que existem pessoas aqui que estão precisando de ajuda? Não é de acusação? Até porque, como disse, são 7 pontos. Mas eu poderia lhe dar 10 textos bíblicos, que não é você o juiz. Não é você que condena ou você que absorve. A propósito, se houver alguém entre nós que não tem pecado, conta isso para quem está em pecado na sua casa. Eu estou num lugar que estão me ensinando a acolher as pessoas que estão em pecado. Eu estou num lugar onde eu tenho um pastor e pastores e pastoras que estão me ensinando a respeitar o erro alheio. Estou num lugar onde nós estamos prontos a dizer sim para qualquer tipo de gente que queira Jesus. Compreenderam? Mas a terceira coisa, que você precisa estar cheio. Tudo o que for o quê? Correto. Tudo o que é justo. Depois do respeitável. Repitam comigo. Tudo o que é justo. Como que eu sei o que é justo? Conhecendo a justiça. E o que é a justiça? É a Bíblia. É a Bíblia. Eu lamento que muitas pessoas carregam a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Lamento. E não é um orgulho meu ou vaidade da minha parte, não. Eu conheço muito o que eu vou falar para os irmãos. Muito. Se eu fizer 10 perguntas de escola bíblica dominical, muitos que estão na escola bíblica dominical não vão acertar. Sabe por quê? Conhecem a Bíblia só de ouvir.
só de ouvir falar. Você pega o texto, porque quando você fala da Bíblia com alguém que não entende, gera briga. Você já aconteceu isso na sua casa? Você falou da Bíblia para uma pessoa que está lá na sua casa, que não tem Jesus. Qual é o final? Briga. Ela não aceita, porque ela não entende. E não entende, eu vou fazer uma outra comparação. Os testemunhos de Jeová passam diariamente na casa das pessoas, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, batendo na porta, ensinando o quê? A Bíblia. Do jeito deles, com a doutrina deles. Como que você receberia uma liderança lá dos testemunhos de Jeová na sua casa? A paz do Senhor? Ele vai dizer a paz do Senhor. O que mais você vai falar para ele? Há uma superficialidade na vida das pessoas, porque ela não conhece a justiça. Mas é marcado na vida de quem está cheio do Espírito Santo, tudo que é o quê? Correto. E para você aprender a ser correto, você precisa de quê? Da Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Nós precisamos ter a capacidade de entender o que é profecia, o que é revelação, como se manifestam os dons espirituais, em que momento esses dons espirituais se manifestam no meio da igreja, que é isso que dá crescimento para a igreja. É isso que traz as pessoas para a igreja. Próxima quarta-feira do poder, a pessoa vem, traz, a pessoa, o cego vai, ele é curado, vai embora. Tá, mas há um mês atrás Deus manifestou aqui com 6 tipos de cura diferentes. Cadê as pessoas? Foram curadas e não voltaram mais? Pelo menos 3 episódios de pessoas com demônio. Demônio, possessa. E o Senhor deu vitória, libertou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E cadê elas? Onde elas estão? Pessoas que mês a mês vencem esse estado chamado Rio de Janeiro, que não fiquem preocupados com isso. Mas hoje, nós vamos para o 10º mês. Nós estamos no 9º mês, certo? 9º mês do ano de 2023. Já morreram 63 vítimas de bala perdida. Uma menina de 3 anos está lá internada, com 2 tiros de fuzil nas costas e uma bala alojada na cabeça. Pastor, mas tudo isso, você sai na rua, você vê. Arrastão, é o motoboy que vem com coisa para entregar pizza, mas leva o seu celular. É o taxista que te leva, sequestra, faz você fazer pix, até o pix acabar. Toda hora. Mas eu venci, você venceu. Passou mais um mês, passou outro mês, você está o quê? Você está aqui. De alguma forma, Deus tem alguma coisa com você. De alguma maneira, Deus tem alguma coisa com você. Porque senão, essas coisas ruins já teriam o quê? Destruído a igreja. Isso que é justo. À medida que você vive a justiça, você entende o que é Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Completem, eu sei que os irmãos sabem. E a sua justiça. O reino de Deus, Jesus. E agora viva correto. Viva correto. Viva de maneira correta. O que você combinar com as pessoas, cumpra. O que você tratar com alguém, no trabalho, em casa, com seus filhos, cumpra. Não deixe ninguém falar que você é uma pessoa sem palavra, não. Cumpra. Ainda que lhe custe um dedo. Ainda que lhe custe a mão. Por quê? A Bíblia é muito clara. É melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que perder toda a vida com 2. Pastor, mas isso não é muito metafórico? Pega ela, a história, certo? Nos conta uma história que uma largata e um girino iam se casar. E de repente, chegou no tempo do casamento,
A largata havia passado pelo aquele processo de transformação, e uma largata não é muito bonita, né? Como o girino também não é muito bonito. Mas até eles entenderam que poderiam se casar. Mas a largata, quando entrou no casulo, quando ela saiu, ela virou uma borboleta linda. E o girino, passando pelo processo, quando ele cresceu, ele virou um sapo o quê? Feio. E aí a borboleta achou que já não podia mais casar com quem? Com o sapo. Mas sapo come borboleta. É natural. Quando você chega diante de Deus, pintam como se tudo fosse borboletas. Lindo. Mas ninguém sabe o quanto dói o processo dessa transformação. E lá fora tem alguém que está disponível 24 horas para te tragar. Tragar é comer, destruir. Quem é? O nosso adversário. Está toda hora buscando uma oportunidade que possa o quê? Nos destruir. Mas a quarta coisa, queridos, que eu quero trazer desse texto, que não pode faltar num vaso cheio, eu vou repetir a primeira, verdade. Segundo, nobrezas. Terceiro, coisas corretas. E eu preciso rejeitar as erradas. Tá certo? Porque se eu quiser que alguém seja correto, só da parte dele eu me torno uma pessoa o quê? Legalista. Então, quando eu rejeito a coisa errada, é porque eu estou praticando. Eu estou praticando o que é certo e eu desejo que as pessoas também sejam certas comigo. Se eu desejar só que o outro seja certo comigo, isso é o quê? Legalismo. Cuidado com isso. Quarto, tudo que é puro, olha bem, tudo o que é puro. O que não pode faltar num vaso cheio? Pureza. Pureza. E eu faço questão de mencionar 2 tipos de pureza. Quando você nasce com uma característica chamada inocência. É um tipo de pureza. O segundo tipo de pureza é aquele que você herda com a transformação, ou seja, lembra o processo da largata? Você passa pelo evangelho e Deus vai tirando o seu vício, Deus vai tirando as mentiras, Deus vai tirando as suas manias. O Brasil perde 46 bilhões de reais com impostos não pagos. Sabe o que é imposto, não sabe? Se está certo, se está errado é outra coisa, mas não pagos. Mais de 86% desses impostos estão ligados, sabe o quê? A serviços que nós consumimos e não pagamos. Há 10 anos atrás nós tínhamos 496 favelas no Rio de Janeiro. Hoje nós temos 1.500 favelas no Rio de Janeiro. E que muitos deles não pagam nem água e nem luz. E outras coisas mais que não pagam. E as pessoas não rejeitam isso. Eu olhei para o Trindade e lembrei, nós tínhamos uma congregação num lugar que foi cedido pelo irmão Trindade. E eu sempre perguntei, irmão Trindade, nós pagamos luz aqui. Ele falou, pastor, aqui não tem luz. A luz que nós recebemos, nós não temos como pagar. E aquilo me incomodava profundamente. E um dia eu tive a oportunidade de perguntar a ele, e disse, e você paga na sua casa? Eu pago a taxa mínima. Falei, então bota a taxa mínima lá na congregação. Aquela taxazinha a menor possível. Para que quando as pessoas entrarem lá, saberem que nós fazemos o que é correto, para que seja modelo e sirva de modelo para todos os outros que estão lá dentro. Deus não tira de você o que é seu. É você que joga fora com as coisas impuras. E quando você não resiste às coisas impuras, por menor que elas sejam, elas vão o quê? Aumentando igual uma traça. As coisas impuras, elas começam pequenininha. E a traça faz o quê? É bem pequenininho, inclusive branquinho, né? Aquele bichinho branquinho. Ele entra na madeira, entra. Chega uma hora,
comeu tudo. Aparentemente está bonito por fora, mas por dentro está como? Como? Podre. Totalmente podre. Por isso que eu fiz questão de você perguntar para quem te conhece, para ele olhar para dentro da tua vida e perguntar assim: tem algum cupim aqui? Tem alguma coisa podre aqui? Faz isso, vai ser bom para você. Algumas pessoas me perguntaram qual foi a minha opinião em relação ao transplante de coração do Faustão. Eu emiti apenas um parecer, o que me deu motivo de fazê-lo. A forma como eu fiz foi a oportunidade que eu tive. Por exercer uma atividade no universo jurídico, eu dei um parecer jurídico, óbvio. Se hospital, o órgão de competência, e todos eles fizeram, eles assumem a responsabilidade do que fizeram. Se certo ou se errado, eles assumem a responsabilidade do que fizeram. É assim com você. Se certo ou errado, aquilo que está aí dentro, podre, você vai assumir a responsabilidade com Deus. Esse é um parecer pastoral. Você lembra o que disseram para Jesus quando Jesus ressuscitou Lázaro? Passaram-se 4 dias e ele já fede. Não foi assim? Não é assim que está escrito lá? O corpo já está o quê? Podre. Jesus falou, ainda bem que está podre. Porque ninguém vai poder dizer nada. Porque o que ele passou, o processo que ele passou, é para a glória de quem? De Deus. Pode estar podre, irmão, aí. O que você passou, Jesus pode mudar para a glória de Deus. Não fica preocupado. Mas você precisa querer, você precisa desejar isso dentro de você. Não o cupim, mas o Espírito Santo. O cupim das impurezas faz você perder tudo. Tudo. Eu trabalho com algumas pessoas que não são cristãs, e elas de vez em quando elas ficam, vamos entrar no bolão? Eu falei, irmão, só se for bolão de chocolate com recheio de doce de leite e ameixa. Sabe, bolo. Qual é o aumentativo de bolo? Bolão. Com recheio de quê? Doce de leite com ameixa. Aí eu entro. Vai fazer? Não. Bolão é aquela aposta com um grande número de pessoas, todo mundo querendo ganhar o quê? Dinheiro. E as pessoas querem dinheiro. As pessoas querem dinheiro. Todos nós precisamos do dinheiro. Aí você vai perceber que o seu coração, você não tem mais, porque muitas vezes o dinheiro vai fazer você fazer coisas que Deus não gosta. 5. Leiam depois. Tudo que é o quê? Amável. O que não pode faltar num vaso cheio do Espírito Santo? Amor. Não pode faltar o amor. Você sabe quais são as 3 principais características do amor verdadeiro? Primeira característica do amor verdadeiro. Você quer descobrir se alguém te ama? Primeira característica. Ele é simples. O amor não é complicado. Esse é o amor verdadeiro. Segunda característica do amor verdadeiro. Ele é incondicional, não tem condição. Chuva, sol, está perto, está longe, está fazendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando a pessoa te ama, ele está lá. Incondicional. Então ele primeiro é o quê? O amor verdadeiro? Simples. Não complique, irmão. Complicou, pode ter certeza que tem problema esse amor. Segundo, incondicional. Não coloque condição. Não, eu te amo se você me amar. Ih, irmão, corre. Esse amor não serve, não.
incondicional. E sabe qual é o terceiro? Para sempre. Quando alguém diz para você, eu te amo, você quer o amor só o final de semana? Não. Você quer um amor por 30 anos? Tem irmãos aqui que me amam há 30 anos. Não, eu quero que você me ame para sempre. Não é assim? Você consegue enxergar o amor de Jesus assim? Jesus é simples, amor, sem condição, incondicional, e é o quê? Para sempre. Então é o amor de Jesus. Não pode faltar na vida de quem está cheio do Espírito Santo o amor de Jesus. Um dia desses aqui, tinha uma pessoa que estava na porta, e por estarmos aqui muito tempo, a mesma pessoa contava a mesma história, né? E ela foi ali atrás e disse, eu tenho AIDS, preciso de um remédio, e eu preciso ir para tal lugar, e eu quero R$ 29 para ir em Ponta Negra, buscar um lava-jato para trabalhar, para comprar isso. Mas contou uma história que eu confesso a você que se eu não tivesse entendimento do que estava acontecendo ali, eu ia pegar dinheiro emprestado com Trindade para dar para o irmão. Irmão Trindade, empresta 60 conto, que é 29 para ir, e que não é R$ 29. Se você olhar na internet, aí a passagem para Ponta Negra não são R$ 29. É mais. O cara não sabe nem mentir. Mas quando ele saiu, quando ele entrou, ele falou assim, eu vou ser bem objetivo. E aí eu também fui bem objetivo com ele. Que por mais que eu não pudesse servi-lo naquele momento, eu não posso faltar com o amor. Eu não posso faltar com amor. Você não pode faltar com amor. E ele contou a história e ele falou assim, eu preciso então desse dinheiro para eu ir lá, não sei aonde. E repetiu a história. Eu falei, eu não dou dinheiro para ninguém nessas condições. E essa é a orientação que eu dou para os irmãos. Na maioria das vezes é mentira. Na maioria das vezes eles querem te enganar. Na maioria das vezes eles só querem o seu dinheiro. Não adianta trazer para mim porque a palavra vai ser a mesma. Não. Não também é amor. Não também é amor. Não. Vai simplesmente desgastar você. Porque você vai sair daqui, como nós já fizemos, recordo que Vanildo, Trindade e outros irmãos já pegaram a Kombi da igreja, levaram a pessoa até a rodoviária, compraram a passagem, e lá no meio do caminho o cara desce no ônibus. Porque ele queria só o dinheiro. As pessoas estão assim. Elas querem só o dinheiro, elas não querem o amor. Elas querem só o que é interessante. Só o que é para ela. Só o que faz bem para ela. Então eu penso que você não pode deixar de amar, mas você precisa saber amar. Você precisa saber amar. Sexto, o que diz? Tudo o que é de boa fama. O que é de boa fama? Tudo que as pessoas podem fazer que ninguém vai falar? Nada. É o que Paulo fala a Timóteo. Seja irrepreensível. É certo que você já cometeu erros na vida, assim como eu também já cometi alguns erros na vida. Mas você paga por isso. E diferente como qualquer outra doutrina, você paga aqui. E graças a Deus por isso. Imagina se Deus esperasse você morrer para pagar lá. Imagina. Imagine você que teve a sua vida sexual livre, transava com homens, com mulheres e adquiriu AIDS. Ou qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível. E Deus fala assim, não, você pode viver a vida inteira aí que depois você vai pagar aqui. Imagine você que bebeu a vida inteira. Bebeu a vida inteira, cara. Seu fígado está igual gelatina. Ou que você fumou, o pulmão está pretinho, você tira lá a chapinha, o pulmão está encardidinho, não adianta fazer mais nada, você vai morrer. Você vai morrer por conta da forma como você viveu.
Você vai pagar por isso. Sejam esses pecados ou qualquer outro tipo de pecado, ou até mesmo aquele que eu citei, de forma infortuita, foi preso e ia ficar preso. Sabe qual é a pena de uma pessoa? Chama-se princípio de bagatela. Ela ia pegar de 6 a 2 anos de cadeia por uma bandeja de frango e 4 Danones. Você consegue entender? Em janeiro de 2022 foi liberado no Brasil a canabidiol, quer dizer que é o tratamento através do cannabis. Existem pessoas que precisam da maconha para se tratar neurologicamente falando. E aí tem uma porção de associações no Brasil, e nós já fomos procurados por uma associação. Ah, pastor, vamos botar lá na igreja, porque aí os irmãos que quiserem comprar maconha, a gente já compra com legalidade. Eu falei, meu irmão, vai para lá com esse trem maluco aí, irmão. Eu moro no meio de uma comunidade, vai fazer fila para comprar maconha com carteirinha de canabidiol. Você está entendendo? Então, todo mundo vai pagar, ou mais cedo ou mais tarde. Qual a diferença? Que eu pago, passo por isso e acaba. Quem tem Jesus, isso acaba. Chega uma hora, acabou, porque você recebeu o perdão de Deus, e o perdão de Deus não permite você viver mais sobre a escravidão do seu pecado. Acabou. Você pode acreditar, meu irmão, que por mais que hajam consequências do seu pecado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte era o que nos separava de Deus. Agora, não estou mais, por consequência do meu pecado, em direção à morte. Eu tenho como esperança a vida eterna em Cristo Jesus. Então, tome para si que uma hora, você vai parar de fazer as coisas, e essas coisas vão te dar o quê? Boa fama. As pessoas vão gostar de estar perto de você. As pessoas vão gostar de andar com você. As pessoas vão querer viver com você. Elas vão amar conversar com você, orar com você. Elas vão desejar tomar café com você, almoçar com você. E se você olhar essas coisas que eu estou dizendo, por isso que uma grande multidão de pessoas seguia quem? Seguia quem? Jesus. Porque por onde ele passava, o texto diz, a sua fama corria. Os cegos iam atrás de Jesus porque sabia que ali eles seriam o quê? Curados. Os coxos iam atrás de Jesus porque sabiam que lá eles seriam o quê? Curados. Os endemoniados iam atrás de Jesus porque sabiam que seriam libertos. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa autoridade. Sei que não vou me ver livre dos meus erros. Sei que tenho consciência da responsabilidade que eu vou pagar por todos eles. Sei que a minha vida está proposta a uma vida eterna em Cristo Jesus. Mas eu quero que as pessoas ainda nesta vida me deem boa fama. Digam assim, olha, como é bom ter a Madalena como vizinha. Lá onde ela mora. Madalena. Deve morar onde ela mora pelo menos uns 60 anos, né, Madalena? 76 anos. Ela mora onde ela mora. Imagine você subir e perguntar, alguém sabe onde mora a Madalena? Aí, eu fui vizinho dela, o irmão José já está aí dando testemunho. É uma diaconisa de boa fama. Você está entendendo? Um vaso cheio. Eu me recordo que uma vez uma pessoa bateu na porta e falou assim, pastor, o senhor pode me dar o endereço de tal irmão? Eu, inocentemente, dei o telefone e endereço, depois ele contou por não, ele pegou uns cheques aí e não pagou. Os cheques voltaram e eu preciso cobrar esse irmão. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse que era isso,
eu não teria me envolvido nisso, porque depois ainda fiquei mal. O irmão falou, pastor, o senhor me dedurou. O senhor contou onde eu estava. Eu falei, irmão, eu nem sabia, me desculpa. Por isso que hoje eu não dou. Quando alguém pergunta, eu falo, não tenho autorização. A Lei Geral de Proteção de Dados me impede de fornecer dados dos irmãos. Procure ele na casa dele. Você não me perguntou? Você me perguntou o dia que você emprestou o cheque? Você me perguntou se podia emprestar? Não me perguntou. Essa é a questão. Por último, diz assim, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, olha o que está escrito, seja isso o que ocupe o pensamento de você. O que precisa ocupar o seu pensamento? Ocupar. Você lembra daquela frase que mente vazia é oficina do cachorro? Lembra? Né? A mente vazia é uma coisa terrível. Eu fiquei muito orgulhoso esses dias quando a minha filha falou assim, vamos lá na Bienal? E eu estou citando isso, isso me traz orgulho mesmo. E ela falou assim, pai, o senhor paga meia. Eu falei, eu meia? Não tenho 70 anos. Agora é 65, né? 65. Aí ela, meu pai é estudante. Sou estudante. Eu sou estudante. Eu ainda tenho a capacidade de dizer com o maior orgulho para você, ó, eu ainda estudo. Ainda vou estudar. Eu quero fazer medicina. Eu ainda quero fazer medicina. Não sei quando. Não sei para quê, mas eu ainda quero fazer. E aí, eu entendo que pensar, ocupar a mente, hoje é uma das coisas mais difíceis para muita gente. Eu me recordo quando os meus filhos eram mais novos, que eles falavam assim, vamos jogar Roblox. Irmão, eu não sei mexer com aquele bonequinho ridículo, que é um bonequinho quadrado, que você tem que ficar vestindo, comprando não sei o quê. Eu não sei. Papai, vamos jogar Free Fire? Irmão, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos jogar FIFA? Irmão, se tocar a bola para mim, eu chuto para o lado. Não sei para onde eu vou chutar aquele trem. Não sei. Porque a minha cabeça não está preocupada em ficar ali. Eu tive um Fusca. E eu vou finalizar com isso. Uma vez meu Fusca parou. Foi meu primeiro carro. Meu Fusca parou. E eu levei empurrado numa oficina, lá em São Gonçalo, e o cara falou para mim assim, teu Fusca bateu o motor. Eu falei, bateu o motor? Bateu. Não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha nada. Não tinha nada. Eu falei, eu vou consertar o meu Fusca. E eu me recordo, queridos, que eu peguei uma bobina. Quem sabe o que é carro? Peguei uma bobina. Que Fusca não tem bobina. Tá certo? Era rotor. Rotor é uma coisinha que passava por cima da caixa onde tinha a passagem de eletricidade que mandava centelha para a vela. E eu troquei o rotor do meu Fusca por uma bobina. Porque eu falei, vai ver que é isso que não está fazendo os pistões funcionarem. O Fusca foi vendido depois com bobina para funcionar o carro. E nunca mais parou. O Fusca era 1960. Pode pegar aí que você vai ver. 66. A partir do ano do 66, eram 12 volts. Do 66 para trás, era 6 volts. Sabe o que é um carro com 6 volts? Meu irmão, você dava a partida, a bateria acabava. Todas as vezes nós ficávamos na rua parado porque tinha que empurrar, porque a bateria acabava. Não tinha como recarregar a bateria. Esse negócio de alternador é o equipamento que faz a correia passar ali e mandar a corrente para a bateria, ela acumula a bateria. Quando você liga o carro de novo, tem a bateria suficiente para ligar o veículo. Irmão, eu botei um alternador e transformei o Fusca de 6 volts para 12 volts. Meu Fusca tinha vidro elétrico. Eu não tinha maçaneta, não. Botei 2 carretilhas. Era mó barato meu Fusca. O Fusca tinha até nome, Trovão Azul. Que saudade do meu Fusca.
Esses dias conversando com o Lucas, com o Felipe, um quer uma Mercedes 320L e o outro quer uma BMW. Eu falei, ei, show de bola. O VLT da cidade é BMW. Vocês sabem disso, né? O VLT da cidade é BMW. E a Mercedes são esses ônibus coletivos. Então vocês vão ter um cartãozinho para pegar ou o VLT ou o ônibus coletivo. Irmão, é uma coisa séria. A geração de hoje está preocupada com coisa e fazendo coisa que nós nunca imaginávamos. Jamais imaginávamos. Por que eu estou fazendo esse comentário com os irmãos? Porque o que está na tua cabeça depende de você. E tem gente doente na cabeça aí, e também do pé, não é assim que diz o sambista? Por que é? Porque poderia estar colocando coisa boa na cabeça. Mas não. Você pegar o aparelho celular dele, é pornografia, é jogo, é isso, é conversas que não deveriam estar ali. É tudo menos coisas boas. Não é assim? É. Chega na igreja com a cabeça o quê? Doente. Se a cabeça está doente, você não consegue ouvir Deus. O culto fica chato. Nós passamos 25 minutos, você está já louco para ir para casa. Eu não sei, não tem mais fantástico, gente. Acabou. Tem? Pô, nem assim. Tá bom, acabou o Big Brother. Acabou? Acabou. Pense em coisas saudáveis. Não fica pensando em coisas que não são saudáveis. Pastor, eu não consigo. Irmão, peça a Deus. Senhor, tira esses pensamentos ruins. Esses pensamentos ruins vão acabar com você. Vai entupir teu coração. Esses pensamentos ruins vão fazer você fazer coisas que Deus não gosta. Mateus 15, 18 e 19. Aí a igreja vai ficar de pé e nós vamos finalizar. Por favor, toda a igreja. Mateus 15, 18 e 19. Leiam lá para mim, por favor. Bonito, bonito. Mas o que sai da boca vem... Pá, pá, para aí. O que sai da boca vem de onde? O que sai da boca vem de onde? Continua. E é isso? A pessoa. Você está pensando em coisa ruim, a boca vai falar o quê? E vai contaminar quem? As pessoas. Próximo versículo. Leiam. Porque do coração procede para um monumento. Procedem o que? Maus? O que diz o versículo anterior? Pensem nas coisas boas. Então eu não posso pensar nas coisas ruins. Por quê? Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Isso está onde? No coração. O que está no seu coração agora, meu irmão? Eu tenho uma coisa para essa semana. Eu, pastor Carlos, eu estou me preparando para um evento chamado Imersão. 28, 29 e 30, eu não me lembro se é 29, 30 e 1º, eu não me lembro. Mas são de lideranças no nosso estado. Na quarta-feira anterior a este final de semana, eles estarão conosco, eles são pastores. E eu tenho pedido a Deus o seguinte: Senhor, que a igreja perceba, que você perceba, o quanto que é importante esse tempo que a gente tem ainda aqui na terra. Porque esse tempo que a gente tem na terra, a gente está tendo a oportunidade de pensar em coisas boas. Porque Deus tem feito muitas coisas boas por cada um de nós.
muitas delas, nós não revelamos. Nós não falamos. Nós temos medo de afirmar. Nós temos medo de contar para as pessoas. Nós temos vergonha de dizer as nossas fraquezas. Mas graças a Deus, que Deus sabe. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque o Teu Santo Espírito vai nos permitir, a partir de hoje, a nos fazer desejar coisas boas. E eu desejo coisas boas para cada um dos irmãos que estão aqui, os que estão doentes, que sejam sarados, os que estão, Senhor Deus, oprimidos, que sejam libertos, aqueles que estão, Senhor Deus, carentes de amor, que se sintam amados, aqueles que estão, Senhor Deus, com peso das responsabilidades em casa, por falta de prosperidade, que eles possam ser prósperos. Em nome de Jesus, que todas essas questões que nós pensamos 24 horas, nos façam ver a provisão do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se faça presente neste lugar hoje para todos sempre. Amém.